Bom, agora chegou a hora de falar daqueles números quebrados que até agora a gente estava desprezando em relação às massas atômicas dos elementos. Eu vou dar o exemplo de como calcular e de onde aparece esse valor fracionário usando o elemento químico cloro. O cloro tem número atômico 17. O número atômico é o que interessa para identificar um elemento. Cloro só é cloro porque ele tem número atômico 17, ou seja, 17 prótons no seu núcleo. Beleza. Lá na natureza, a gente tem dois isótopos de cloro. Um deles tem massa 35, o outro tem massa 37. O que significa o número de massa? Soma de prótons e nêutrons. Ou seja, qual a partícula que diferencia os dois? Nêutrons. Ambos têm 17 prótons, só que esse daqui tem 20 nêutrons e esse de cima tem 18 nêutrons. Essas porcentagens que eu coloquei à frente aqui representam a abundância de cada um desses isótopos. Abundância isotópica. Esse nome é usado, tá? Ou seja, ambos existem na natureza, mas não existem na mesma quantidade. Tem um que é mais abundante, que é o cloro 35. Cada 4 átomos de cloro na natureza, um é desse isótopo, beleza? Qual deles eu vou representar na tabela periódica? A tabela periódica só tem um quadradinho, só tem um espaço para o cloro. Eu vou colocar o 35? Eu vou colocar o 37? Nenhum, nem outro. Eu vou ter que fazer uma média. Mas é aí que vem, essa média não vai ser uma média aritmética, ou seja, somar e dividir por 2, ou por 3, ou por 4. O divisor ali vai ser determinado pelo número de isótopos. Eu falei por 2 aqui porque são 2 isótopos, tá? A gente não vai somar e dividir por 2, senão o número que apareceria lá na tabela é, claro, 36. A gente vai fazer uma média ponderada. Uma média ponderada é aquela que considera os pesos, tá? É muito comum, gente, em algumas escolas, na verdade, né? Para calcular a média de um aluno, fazer uma média ponderada, ou seja, ter uma atividade que vale mais do que a outra. Ela tem uma contribuição para a nota final maior do que a outra, ou seja, ela tem um peso maior do que a outra. Uma atividade de peso 3 importa mais do que uma atividade de peso 2. Importa, eu digo, não no sentido pedagógico, eu digo no sentido de definir a média final, seu valor final, tá? Então, quanto maior o peso, maior a contribuição para o valor final. E o que é o peso aqui? O peso é a porcentagem, é a abundância. Gente, fazer uma média ponderada é muito tranquilo. Tá? Se você não se lembra, eu já vou relembrar mostrando para esse cara aqui como a gente faria esse cálculo. Então, ó, a massa atômica do elemento químico cloro, ela vai ser dada pela massa do primeiro isótopo, 35, multiplicado pela sua abundância, 75%, tudo isso aqui vai ser dado para vocês, caso tenha que calcular, beleza? Mais, aí vem a soma, massa do segundo isótopo, 37, multiplicado pela abundância do segundo isótopo, 25. Olha só por quanto que eu estou dividindo, por 100. Por que na média aritmética eu divido por 2 e aqui eu divido por 100? Porque você sempre vai dividir na média ponderada pela soma dos pesos. E nesse caso é a soma das abundâncias. Gente, é óbvio que a soma das abundâncias vai ter que dar 100. 100%. Beleza? Então aqui nós temos... São valores aproximados, tá? Eu desprezei aqui o quebradinho das abundâncias só para a gente chegar no valor inteiro. Mas a gente vai chegar, então, que a massa atômica do elemento cloro é 35,5. Isso é o valor que vai na tabela periódica. Pode confirmar que vai estar muito perto disso. 35,45 talvez esteja na sua? Não, como eu disse, eu desprezei o fracionário da porcentagem. Galera, existe algum átomo de cloro que tenha massa 35,5? Não, nenhum. Ou ele tem massa 35, ou ele tem massa 37. Mas a média, se eu pegasse uma amostra de átomos de cloro, a massa média seria de 35,5 unidades de massa atômica. Vamos ver um outro exemplo para outro elemento químico, carbono.
o carbono tem 3 isótopos naturais. Na verdade, todos os elementos têm vários isótopos, mas alguns deles são artificiais. Naturais, normalmente são poucos, 2, 3. O flúor não tem nenhum, por exemplo. Isótopo natural, beleza? O carbono tem 3. Massa 12, massa 13 e massa 14. De novo, gente, todo átomo de carbono tem número atômico 6, ou seja, 6 prótons no seu núcleo. O que muda é o número de nêutrons. Então, 6 com 6, 12. Esse cara tem 6 nêutrons. Esse cara de baixo tem 7. Esse aqui tem 8 nêutrons. Beleza? Esses 3, então, são os da natureza. Vou puxar minha foto daqui. Agora não vamos fazer conta nenhuma, tá? Vou ver se você entendeu o conceito sem fazer conta. Eu já te dei o resultado da média ponderada. Ou seja, eu estou te dizendo que na tabela periódica, o valor da massa do carbono que vai aparecer é 12,01, ou seja, quase 12. Então, deixa as últimas casas decimais, tá? É quase 12. Ou seja, normalmente a gente vai arredondar para 12 mesmo, beleza? Isso daqui é o valor que aparece na tabela periódica. Ele não é 12 cheio, mas também não é 13, tampouco 14. Mas a partir desse valor, eu acho que você é capaz de responder isso. Qual isótopo é mais abundante? Repara que aqui eu não dei as porcentagens para vocês, tá? Entre o 12, o 13 e o 14. Qual dos três é o mais abundante? Qual tem maior porcentagem na natureza? Tá? E aí, se você entender o conceito de média ponderada, aquela história de que o peso é algo que vai definir uma maior ou menor contribuição para a nota final, quanto maior for o peso, maior a contribuição. Esse valor não está perto de 12? Muito perto de 12? Então, eu devo concluir que o isótopo de carbono mais abundante é o carbono 12. Porque a média final da massa atômica do elemento está muito próxima de 12. Então, é como se o carbono 13 e o carbono 14 contribuíssem muito pouco para a média final. Ou seja, eles são muito raros na natureza, muito escassos. O carbono 12 é de longe o mais abundante, e isso daqui eu vejo pela média. Caso fosse o contrário, se o carbono 14 fosse o mais abundante, a gente teria um valor de massa aqui, ó, 13,999, ou seja, quase 14. Né? E se fosse o 13 também, a média é estar mais próximo do valor da massa do 13. Então, galerinha, se atentem a isso daqui. Não fizemos nenhum cálculo e foi possível determinar qual é o mais abundante. Volta no cloro lá. O mais abundante não é o 35? Sim. Então, a massa do elemento deu mais próximo de 35. Você há de convir comigo que o 35,5 é um valor mais próximo de 35 do que de 37. Conclusão, o cloro de massa 35 é a mais abundante. Conclusão nenhuma, porque a gente já sabia isso daqui. Tá certo? Então, é importante saber fazer a conta, sim, mas também é importante saber interpretar o valor sem fazer conta nenhuma. Quer ver outro exemplo? Olha o hidrogênio, a massa do elemento. Dá para enxergar aí? 1,008. Eu digo para vocês que o hidrogênio tem 3 isótopos naturais também. Massa 1, massa 2 e massa 3. Massa 1, massa 2 e massa 3. 1,008 não é um valor que está muito próximo do 1? Então, entre esses 3 elementos, aliás, entre esses 3 isótopos do hidrogênio, qual é o mais abundante? Massa 1. Vocês vão notar que normalmente o que tem menor massa, de fato, é o mais abundante. Sempre vai ser assim. Porque quando a massa vai ficando muito grande, esses átomos tendem a se tornar radioativos. E algo que é radioativo não é estável. Algo que não é estável não dura. Se ele não dura, ele não vai ter uma abundância isotópica tão grande assim na natureza.